Olá, pessoal do EJA, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam aí contentes e animados para a nossa aula de hoje, tá? Eu me chamo Michele e a nossa aula de hoje de Geografia é para a turminha do EJA, fase 1 e 2. O nosso tema da aula de hoje é Domínio Natural do Espaço Geográfico, Região Norte. Nossa expectativa de aprendizagem é compreender os principais domínios naturais do espaço geográfico mundial, brasileiro e pernambucano. Professor, o que é que a gente vai realmente estudar hoje? Hoje nós vamos continuar com as sequências de estudos das regiões. Começamos na aula anterior com a região Nordeste e agora nós vamos passar para a região Norte. Vamos ver os seus elementos, sua população, sua cultura, quais são os seus rios, sua economia, seus transportes, um pouquinho da região norte, tá certo? Então vamos lá comigo, ó. A região norte do Brasil é a maior região em extensão territorial, com uma área de 3.853.676,948 km², equivalente a 42,27% do território nacional. Porém, ela é a menos populosa. O que isso significa, professora? Significa que lá tem uma população menor comparado ao restante do Brasil, tá certo? Ela é a maior em extensão, porém é a menor em quantidade de pessoas morando lá, tá certo? Onde é que fica a região norte? Fica nessa parte verde do mapa, tá certo? Temos o Nordeste que nós estudamos, e agora vamos estudar o Norte. Então, só para vocês identificarem, no Brasil, onde é que fica a região Norte? É essa de verde mais escura aí, tá? Bom, sobre a população de lá. A maior parte da população concentra-se nas capitais dos estados. A população da região Norte é formada principalmente por descendentes de europeus e indígenas, que são os chamados caboclos. E muitas pessoas mudaram-se para o Norte na década de 80, quando o governo de Rondônia distribuiu terras para quem quisesse residir no estado. Então, gente, nós temos aí, se você observar no nosso quadro, temos os estados e as capitais, tá? Então, nós temos Acre como estado, Rio Branco como capital do Acre, Amapá com sua capital Macapá, temos o Amazonas e a capital é Manaus, temos o Pará, que a capital é Belém, temos Roraima, que a capital é Bela Vista, Rondônia, que a capital é Porto Velho, Tocantins, que a capital é Palmas. Então, todos esses estados, eles fazem parte da região norte do nosso país, tá certo? Ó, sobre o relevo. A região é formada pela planície amazônica, pela planície costeira ou litorânea, pelo Planalto Central e o Planalto das Guianas. Essas formas de relevo, a planície amazônica ocupa a maior parte, sendo compostas por várzeas. E o que são várzeas? São áreas baixas inundadas pelas cheias do rio Amazonas e seus afluentes. E por terras firmes. E o que são essas terras firmes? São áreas mais elevadas que não são atingidas pelas inundações, tá certo? Se você observar aí na imagem, você consegue ver o tamanho dessa planície amazônica. Ó, acompanha comigo aqui, só para vocês poderem identificar. Essa parte aqui todinha é a região amazônica, tá? É a planície amazônica. Ao norte da planície amazônica, encontra-se o Planalto das Guianas, onde está localizado o ponto mais alto do relevo brasileiro, que é o Pico da Neblina, com 2.994 metros, que é o que está na imagem aí para vocês, tá certo? Pico da Neblina. Sobre a hidrografia. Lembra quando eu falar hidrografia, eu vou estar falando dos rios, tá? A região norte é banhada pelos rios da Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ao todo, a Bacia Amazônica está situada numa área de 7.050.000 km². E mais da metade disso fica aqui no nosso território brasileiro, tá? Que aí essa área de extensão da Amazônia também pega outros países.
Na região existem vários rios, por isso que a pesca, além de ser uma fonte de renda para a população local, é uma importante fonte de alimentação também, tá certo, gente? Então aí os rios eles são usados para pesca e para a alimentação, né? Sobre o clima. O clima é predominante na região norte, é o equatorial. A partir do momento que eu tenho ali a região norte mais próxima ao Equador, eu vou ter um clima característico ali dessa linha do Equador, que nós já estudamos aqui toda essa parte de clima, tá certo? Qual é a característica do clima equatorial? Ele é muito quente e muito úmido durante o ano inteiro. E as temperaturas são elevadas, são temperaturas altas, tá? Em qualquer parte do ano, tá? Qualquer época do ano está sempre quente e úmido lá na região amazônica. Vamos continuar com a vegetação. A floresta amazônica é a vegetação predominante na região norte. Junto a grandes árvores que caracterizam esse tipo de vegetação, há faixas de campos, tem cerrado, manguezais e a vegetação litorânea. Gente, lembrando, toda essa parte da vegetação, de característica de vegetação, nós já tivemos aulas anteriores, tá? Dá uma pesquisadinha lá e retoma as nossas aulas. Sobre a agricultura praticada lá na região norte. Na maior parte da região norte, pratica-se a agricultura de subsistência, que é restrita a pequenas plantações, como de arroz, feijão, mandioca, milho e cana-de-açúcar. O que é uma agricultura de subsistência? É aquela agricultura que a gente planta para poder consumir, né? Para a nossa subsistência. E aí na imagem você está vendo a plantação de mandioca. A agricultura com fins comerciais é praticada em algumas áreas. E os principais produtos agrícolas são juta, pimenta do reino, cacau, malva e soja. Além das culturas regionais de cupuaçu, pupunha, guaraná e açaí. Na foto, você está vendo o cacau após ser torrado, tá? Já foi retirado da árvore e já foi torrado. Sobre a pecuária, né? Sobre a criação dos animais. Na região norte, pratica-se a pecuária extensiva, ou seja, o gado é criado solto em grandes áreas. Além dos bovinos, destaca-se as criações de suínos, que são os porcos, e de bufalinos, que são os búfalos. Na ilha de Marajó, no Pará, há grandes criações de búfalos que, além de fornecerem carne e leite, são utilizados como meio de transporte. E aí na imagem você está vendo búfalos na ilha de Marajó, lá no Pará. Sobre o extrativismo, que é aquela prática de retirar a sua subsistência da natureza, né? É a principal atividade econômica da região norte. Por isso que é importante que a floresta amazônica seja preservada e os rios não sejam poluídos. Mas então, professora, como é que as pessoas usam a floresta para fazer o extrativismo? E aí, por que a gente não pode poluir nem a floresta, nem os rios? Um dos principais lá é o extrativismo vegetal. E aí você está vendo na imagem, né, o extrativismo do látex, tá? Que vem da árvore da seringueira. E aí quais são os tipos de extrativismo vegetal que eu vou ter lá? O látex, que vem da seringueira, castanha do Pará, açaí, além das madeiras. Então, se eu preciso da natureza para ter esses produtos, eu não posso poluir a natureza nem tampouco depredá-la, tá certo? Então, esse convívio do homem com a natureza lá na região norte, ela é muito, muito importante, porque eles dependem muito da natureza para sobreviver. Outro tipo de extrativismo lá muito comum é o mineral. E aí o que é que eu vou ter lá de tipos de minérios? Eu vou ter ouro, diamantes, ferros, manganês, estanho, cassiterita e etc. E aí na imagem você está vendo, né, a imagem de um garimpo, lá da região norte. Sobre o extrativismo animal.
né? O que é que eu vou ter? Lembra que eu falei que a pesca lá é muito importante? Pronto. Então, a caça e a pesca são praticados regularmente. E o aumento dessas atividades para fins comerciais tem sido o grande responsável pelo desaparecimento de espécies da fauna local. Você está vendo na imagem um curral de pesca, que é uma técnica utilizada quando a mar seca, está lá no Pará. Gente, lembrando, se eu preciso da natureza para poder sobreviver lá na região norte, então essa caça e essa pesca, ela precisa ser controlada, ela não pode sair indiscriminadamente fazendo a caça e a pesca, porque vai ter uma hora que alguns animais vão começar a deixar de existir, né? Vão entrar em extinção. Então, não tendo essas opções para caça e para pesca, aí eu não vou poder sobreviver também. Então, não é que não possa caçar e pescar, mas que seja feita de uma forma controlada e consciente, tá certo? Sobre o transporte. Os rios da bacia amazônica são as vias de transporte mais usadas na região norte. Gente, a região norte tem muitos rios, tá? Que ligam um estado a outro. Então, nada mais comum do que usar esses rios como meio de transporte. Mas não quer dizer que lá todo mundo só anda de barco, tá? Lá também tem rodovias, tá? Que são as estradas. E aí vem se desenvolvendo e vem se destacando, por exemplo, a Transamazônica, a Belém-Brasília e a Cuiabá-Santarém. E devido à extensão da região, essas rodovias ainda são consideradas insuficientes. Tem rodovia? Tem. Precisa de mais? Precisa, tá? Só lembrando, eles não usam só os navios para fazer o transporte deles, tá, gente? Eles também têm rodovias. Há também importantes ferrovias que possibilitam o transporte de minérios. São elas a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro do Amapá. Estrada de ferro, ferrovias, os trens, tá certo, gente? E aí faz esse transporte dos minérios. Sobre a indústria. Os dois maiores centros industriais da região norte estão localizados em Belém e em Manaus. E aí eu vou ter, na Zona Franca de Manaus, encontram-se as grandes indústrias, principalmente as relacionadas aos setores de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, né? Então eu vou ter lá em Manaus a Zona Franca, que é um polo industrial eletrônico e de eletrodomésticos, tá? Sobre o comércio. Compra, venda e troca de produtos e mercadoria foram atividades muito estimuladas pela criação da Zona Franca de Manaus em 1967, cujo objetivo foi facilitar o estabelecimento de um polo industrial integrado ao complexo nacional pela isenção dos impostos de importação e exportação. E aí, gente, logo que começou a Zona Franca, tinha muito estímulo de produção lá, fazendo a isenção de impostos, e aí fazendo com que o preço do produto ficasse um pouco mais barato. O que é isenção? É não pagar o imposto em cima do produto. A Zona Franca de Manaus ainda se destaca no comércio de produtos, especialmente os eletrônicos, tá? Sobre o turismo. A região norte é muito rica em aspectos culturais e atrações turísticas. E aí nós vamos ter o Rio Amazonas e os Iguarapés, a Ilha de Marajó, no Pará. Eu vou ter o Museu Goethe, em Belém, Teatro Amazonas, em Manaus, o Mercado Ver-o-Peso, em Belém, a região do Araguaia, no Tocantins, várias regiões no norte. O norte é uma região riquíssima de atrações turísticas. Então, para vocês verem, aí eu trouxe o Mercado Ver-o-Peso, que é o que está na imagem, para vocês poderem ter só um pouquinho do imaginário de lá. Sobre o folclore. O folclore lá é muito variado também, né? E aí o que é que nós vamos ter? O Festival de Parintins, que Parintins é uma ilha que está localizada entre as desembocaduras do rio Madeira, o de Inhamudá. Tá? E o que é? É uma festa de bois. E aí eu vou ter o boi garantido e o boi caprichoso. E é uma festa muito popular
lá na região norte, tá? Tem gente que vai só para ver essa festividade e é muito bonita. Se você puder ter a oportunidade de fazer uma pesquisa, ver alguns vídeos, pesquisa lá. Festa de Parintins, Festival de Parintins, você vai adorar, tá? Ó, tem outras festas populares lá também, tá? Não só tem o Festival de Parintins, não. Tem o Círio de Nazaré, e aí eles vão ter também as danças populares deles, como o carimbó. Se aqui no Nordeste nós temos o forró, lá eles têm o carimbó. E são também objetos de interesse para turistas os pratos típicos de lá. E aí eles têm lá pato no tucupi, tacacá, caranguejo paraense e etc. Então, a cultura lá é riquíssima, tanto nas festas, nas danças, nas lendas amazônicas, nos pratos típicos, né, na culinária. É muito rico nossa região norte. E aí eu trouxe para vocês, né, a foto do carimbó, da dança, e do pato no tucupi, que é muito famoso na região. E aí o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre a região norte e seus aspectos geográficos, sociais e culturais. Lembrando, gente, nós estamos fazendo um tour pelas regiões do Brasil. Começamos na região Nordeste, passamos por Norte, e aí vamos ver Centro-Oeste, Sul, Sudeste, sempre um pouquinho de cada elemento. Mas se você ficou um pouquinho mais interessado, isso não impede você de pesquisar sobre essa região, tá? Acesse o YouTube, vai lá no Google, não tem problema, pesquisa lá, região Norte. Ficou interessado? Pesquisa um pouquinho mais sobre as culturas, sobre a lenda, sobre as festas, tá certo? Faça sempre pesquisas, pesquisar é muito importante. São as nossas referências utilizadas hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham despertado em vocês um pouquinho mais dessa curiosidade sobre as regiões. E eu espero vocês na próxima aula. Beijos!